Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Então acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação, assistir aí o nosso programa ao vivo nas tardes do Futura. E aproveitando que você vai estar aí, vá até aqui a aba de programas e confira todas as nossas entrevistas disponíveis aqui no especial do Conexão Futura. Todos os nossos episódios mais recentes estão disponíveis já aqui para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar nas suas redes sociais. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Profissões. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre os profissionais de saúde mental. A gente sabe que a história da organização dos cuidados ao doente mental aqui no Brasil teve um marco com a criação do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro em 1852. Já o primeiro esboço de uma política pública nessa área surgiu depois, em 1890, com o advento da República e a criação da assistência médico-legal dos alienados. Pois é. E entre as medidas mais recentes nessa área está a Política Nacional de Saúde Mental de 2005, que trouxe novas diretrizes em como tratar os pacientes. Bom, em todo o mundo, as doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a OMS, apenas 2 em cada 10 pessoas que sofrem desses males têm acesso a um tratamento adequado. Aqui no Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas. E aí, seja psicólogo, psicanalista, psiquiatra ou até um enfermeiro especializado na área, são esses profissionais que ajudam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da depressão, da bipolaridade, da esquizofrenia e de tantos outros problemas. Então, nos próximos 25 minutos, convido você para a gente discutir as diferentes abordagens e caminhos para a formação de um bom profissional dessa área. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Maria Tereza Silva Lopes, ela é psicanalista e coordenadora do projeto Travessia da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio. Bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Vânia Novelli, que é psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem-vinda, Vânia. Obrigada. E ainda conosco a Cláudia Martins, que é psicóloga clínica. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões e todas as dúvidas para as redes sociais. Então vamos lá primeiramente ao facebook.com/canal Futuro Oficial, que você pode curtir, comentar, compartilhar as nossas postagens, deixando registrada aqui a sua questão. Também aproveite na internet, o Twitter, em até 140 caracteres, mande aí a sua mensagem para a gente no @canal Futura. Também tem o WhatsApp, que é o 21 968 668 414. Você salva aí no seu celular, contatos, Canal Futura e manda pra gente sempre aqui no Conexão. 21 968 668 414. Ou ainda tem o telefone fixo, que segue aí funcionando para você. 0 operadora 21 2273 5020. Os contatos aparecem todos aqui embaixo enquanto a gente já começa o nosso bate-papo aqui, então não perca tempo e mande a sua pergunta. Quero já começar ouvindo nossas 3 convidadas profissionais da área de saúde mental aqui, como foi fazer essa opção, né? Tipo, consideravam outras questões, outras áreas, o que determinou aí vocês seguirem por essa área de trabalhar com pacientes de saúde mental? Começando com você, Vânia. Bom, para mim, eu queria fazer medicina. Aficionada pela medicina, fiz meu curso na escola estadual e consegui passar para uma universidade federal aqui no Rio de Janeiro e fui para o Hospital Gafreguinli e lá começou a minha questão de escolher o caminho. Eu era encantada por muitas coisas, a medicina é fascinante, mas eu comecei a me envolver muito com os pacientes que tinham mais problemas dentro da enfermaria. E os próprios coordenadores ali do estágio, né, começaram a selecionar aqueles que tinham problemas para ficar comigo. E eu era supervisionada e isso foi acontecendo espontaneamente. Depois, lá para o 4º ano de medicina, eu comecei a fazer psicanálise como paciente para aprender a linguagem e como isso acontecia. Depois eu fui, acho que já no 5º ano, para o Hospital Pinel, mas continuando a fazer clínica médica. E depois eu fiz um concurso para estagiário remunerado,
passei muito bem. E lá eu continuei minha carreira de especialização, etc, etc, etc. E aí tomou gosto pela área e não mudou mais. Foi uma paixão. Muito bom. E você, Maria Tereza? O meu é inusitado. Eu, com 16 anos, tive uma pneumonia. E no hospital, a minha mãe desce, eu sempre gostei muito de ler, e me dá um livro do Freud, Freud Além da Alma. Que não é do Freud, né? Conta uma história que o Freud é um personagem, né? E eu me encantei com aquilo. Eu falei, eu quero isso. Para eu ser isso, o que eu preciso ser? O médico ou o psicólogo. Então, eu fui para a psicologia, mas já para fazer psicanálise, né? Eu nunca tive dúvidas disso que eu queria na minha vida. Bom, para quem não sabe, né? Freud, Sigmund Freud, que é um dos pais da psicanálise. Aí, é o pai da psicanálise. O pai da psicanálise. Sigmund Freud, para quem não conhece, vale a pena dar uma estudada aí, que também a partir dele... Os textos são bacanas. Os textos são bacanas, né? E ainda muito atuais, né? Isso. Isso é bacana a gente falar também, né? Tão antigo, mas se aplica tão ainda aos dias de hoje, a tantas questões que permanecem tão atuais no dia a dia, né? Os problemas de comportamento estão aí sempre à tona. Agora, e você, Cláudia, como foi a sua escolha? A psicologia, para mim, foi assim... Eu nasci para ser psicóloga. É uma paixão. Eu sempre tive certeza da escolha da minha profissão. O que me encanta na psicologia é a possibilidade do acolhimento ao outro. Foi isso que eu acho que me levou à psicologia, né? O psicólogo, ele cria pontes de comunicação, intra e interpessoal. Então, ele está ali para abrir caminhos de comunicação com o outro e autoconhecimento também. E isso, em alguns momentos, quando você está na profissão, que você sabe que consegue te dar esse resultado e que você consegue se envolver com o processo de uma forma natural, você percebe que aquilo ali veio na sua direção e que era seu. Agora, essa questão que você aponta é fundamental, né? Para ser um profissional da área, seja o psiquiatra, psicanalista ou psicólogo, tem que saber e gostar de ouvir o outro, que é uma coisa que cada vez mais é difícil você perceber no dia a dia, corrido, de uma pessoa parar para ouvir o que a outra tem a dizer até o fim, né? Como é que vocês percebem isso? Essa demanda cada vez maior pelos serviços de saúde mental e como a falta disso no dia a dia acaba aumentando, de repente, o número de pacientes ou os transtornos que aparecem porque as pessoas não têm com quem falar ou não têm com quem se abrir e aí vem o profissional. Como é que você vê isso, Maria Tereza? Olha, eu acho que o mundo de hoje é um mundo digital, né? A gente não está mais no mundo do tempo lento, o tempo é rápido, né? Então, a gente está aqui, né? Na TV, na internet, exatamente, em todos nas os redes espaços sociais. Digitais, né? Porque o celular é uma coisa que você... Até ontem estava vendo um filme chamado Homem, Mulheres e Filhos, que é interessantíssimo para falar dessa coisa do momento, né? Tudo tem que ser muito rápido. E eu penso assim que, às vezes, essa coisa cria uma demanda maior para um consultório, mas também cria um medo muito grande desse encontro, né? Por exemplo, a psicanálise é um lugar onde você precisa de tempo, né? Você tem um tempo para as coisas se construírem, não adianta que nada vai no rápido. Eu acho que a gente está tendo uma certa dificuldade, assim, com os pacientes, principalmente mais jovens, que eles entram com teclando, dá para deixar um pouquinho, mas não é possível, porque ele quer estar ali, mas no mundo ao mesmo tempo, né? E isso eu acho uma questão séria, né? Agora, uma questão importante também de a gente mencionar da diferença aqui do trabalho de cada uma das profissionais são as abordagens, que são diferentes, né? Eu vou só dar uma introdução, mas quero que vocês expliquem o que diferencia e como o trabalho de uma pode complementar o da outra. Por exemplo, aqui ao meu lado está a Vânia Novelli, que é psiquiatra. O psiquiatra é quem pode, por exemplo, receitar um medicamento, caso só o trabalho de terapia não seja suficiente para aquele paciente. Estou correto, Vânia? Sim, assim, mas não é, na verdade, não é só isso, né? Porque quando você recebe uma pessoa que está com uma doença, primeiro você tem que fazer uma boa avaliação, porque nem sempre aquilo ali é um problema mental. Às vezes é um problema clínico que está trazendo uma alteração importante no comportamento daquela pessoa. Pode dar algum exemplo? Olha, problemas de tireoide podem deixar a pessoa muito acelerada. Exemplo bem simples. Então, você tem que fazer uma boa avaliação e, constatando que existe uma doença mental, você tem a questão da medicação, mas tem também a questão da orientação
quanto às características da doença, se é necessária a medicação, como utilizar aquela medicação e também modificações no estilo de vida. Muitas vezes é importante. Pessoas que têm estilo de vida muito pouco saudável e que podem estar agravando a questão dela. E outra coisa também, orientação à família. Às vezes é muito importante orientar Porque aquele a família. indivíduo também não está isolado no mundo, né? Se ele está com algum problema de comportamento e tal, tem a ver também com o entorno em que ele está inserido. Né? Com certeza. Agora, Cláudia, como é que a psicóloga, por exemplo, pode ter aí, eventualmente, indicação de passar o paciente e complementar com o trabalho de um psiquiatra ou de um psicanalista? Como é que um trabalho pode acabar ajudando o outro? Eu trabalho com uma equipe, então trabalho com psiquiatras. Geralmente é o contrário, o psiquiatra é quem faz o encaminhamento para a psicoterapia. Né? Você acompanha a periodicidade da psicoterapia, ela é semanal. O psiquiatra já não, a marcação é mais mensal, bimestral. Então você, como tem contato com aquele paciente toda semana, você vai acompanhando o quadro. E às vezes você percebe que existe necessidade daquele paciente rever medicação, ou aumentar ou diminuir. E aí você vai trabalhando em equipe mesmo para ter um resultado melhor, né? Para aquele paciente ter um resultado melhor. Então é a psicologia e a psiquiatria trabalhando em equipe. Agora, Maria Tereza, uma questão importante também da psicanálise é a gente pensar quando esse profissional que eventualmente se formou como psicólogo ou mesmo como psiquiatra se sente seguro, né, de poder prestar um auxílio, de poder ouvir, de saber também como tratar aquele paciente. A gente sabe que na psicanálise também há sempre um auxílio de algum mentor, não sei se é o termo correto, mas é sempre um grupo de pessoas que você troca ideias também. Você pode falar um pouquinho desse lado da psicanálise pra gente? Posso. A gente tem uma formação longa, não é uma formação pequena de jeito nenhum. Como você disse, tudo demora um tempo, Tudo demora um tempo, a gente leva aí no mínimo uns 8 a 9 anos para se formar em psicanalista, né? Isso quer dizer que você tem que deitar no divã 4 vezes na semana e você deita, senão você não vai se formar psicanalista, isso pela IPA, né? Isso é uma regra da IPA. Então, IPA, assim, para quem não IPA conhece, é um instituto, é a Associação Psicanalítica Internacional, onde a gente faz parte, né? Então, assim, tem umas regras, que é essa, de deitar 4 vezes no divã, você se tratar. Quer dizer, você só pode tratar o outro e escutar o outro se você se conhece, né? Porque a psicanálise, o básico da psicanálise é você poder escutar o inconsciente, é transformar a linguagem consciente numa consciente para aquele sujeito poder seguir a vida, parar de repetir coisas, né, comportamentos. Então, assim, você tem uma formação teórica e uma formação clínica, onde você atende alguns pacientes pela clínica social, né, e aí ele vai seguindo com um supervisor. Você tem durante anos isso, né? E depois a gente continua na vida, a gente continua fazendo análise, a gente continua tendo supervisão, a gente continua estudando. Mas eu acho que todos são. Em todas as áreas hoje em dia é necessário, né? Mas a psicanálise, você não se forma se não tiver isso. Vânia, na questão do psiquiatra, por exemplo, para se formar, ele faz a medicina e a especialização depois? Como é esse passo a passo até se formar um psiquiatra? Olha, ele vai... Normalmente ele termina o curso de medicina, aí ele vai para a residência médica, tá? E essa residência médica também é longa. São 2 anos, em média? Sim. E aí ele passa por ambulatório, por enfermaria, por atendimento em emergência, né? Que geralmente são plantões. E tem outras formas também, que são os cursos de especialização, mas necessariamente, nesse caso, ele terá que se submeter a uma prova que é bastante rigorosa na Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele vai passar até por prova prática, para ver se ele tem condições de encaminhar bem uma entrevista psiquiátrica. Muito bom. É uma também, coisa também é um longo percurso, né? Para bem quem está longo, considerando 6 anos de a opção. medicina, mais 2 de residência, enfim. E depois a gente continua estudando o tempo todo, né? Todos nós, acho Sem que dúvida. faz parte. Cláudia, e o psicólogo? O psicólogo, ele tem um campo vasto, né? A psicologia, você tem psicologia organizacional, você tem escolar, você tem hospitalar, você tem a clínica, que é a minha área. Enfim, você tem várias psicologias. Então, você se formando, você pode escolher em que área você vai atuar.
Fora isso, você tem as abordagens, né? Quando você se forma, você tem que trabalhar, tem que escolher uma abordagem para você trabalhar, ou psicanálise, ou gestalt, ou TCC, você tem que seguir uma linha. Para quem não entende, não acompanha, o que são essas abordagens? TCC. O que faz diferença para o paciente, por exemplo, né? Ele vai saber quando o psicólogo dele tem tal abordagem? Não. É melhor que ele nem saiba, porque assim, o processo ele se dá através da empatia. Então, assim, se houve empatia, a abordagem é linguagem técnica, né? Então, assim, a psicanálise tem uma forma de conduzir o tratamento, a gestalt terapia já tem uma outra forma, a linha da psicologia analítica junguiana já tem uma outra forma. Então, cada um tem um formato de trabalho, mas todos trabalham para que aquele sujeito, aquele paciente, né, tenha uma melhora da qualidade de vida. É basicamente isso, a gente trabalha para dar qualidade de vida ao nosso cliente. Esse eu acho que é o fim comum, né, de todas as abordagens, né? Pode ser a psicanálise, o psicólogo, o psiquiatra, com medicamento, ou sem, mas sempre uma terapia, sempre ouvindo o paciente para que ele melhore. Tereza falou uma questão da repetição dos comportamentos, né? Normalmente é isso que leva alguém até um consultório? Geralmente é. Quando é a repetição de um comportamento que incomoda, né? A repetição, a compulsão, né? Você às vezes comprar muito, você às vezes repetir modelos de comportamento amoroso, por exemplo, que é uma coisa que sempre aparece, né? Ai, mas é a mesma coisa, né? Pessoas têm 10 namorados e todos acabaram pelo mesmo motivo. Características. Não, todos têm as mesmas características. Pode terminar de formas diferentes, mas as mesmas características. Então, isso é uma repetição, né? Isso é uma neurose, né? Então, assim, eu acho que isso é que leva muitas pessoas... Então, aprender a romper com esse ciclo, eu acho que é muito importante. Transformar, né? Agora, Vânia, muito se discute também em relação à questão ao acesso aos medicamentos, né? Que muita gente chega no consultório direto já se autodiagnosticando, eu tenho tal problema, quero tal receita. Isso acontece muito? Acontece, mas eu acho que se houver uma boa abordagem, isso é contornável. Eu acho assim que tem muito a ver com o entendimento incorreto do que a mídia divulga. E a pessoa se autodiagnostica e já vai lá achando que tem que receber aquele remédio XYZ. Por isso a gente está aqui já no Conexão para abrir esse espaço e discutir que nem tudo é tão simples assim, né? Bom ouvir vocês também. E agora, não sei se dá para aproveitar aqui para falar um pouquinho, que nós estamos lutando, a Associação Brasileira de Psiquiatria está lutando para introduzir dentro do SUS determinados medicamentos diferenciados para tratamento de transtorno bipolar. Que são medicamentos que não estão disponíveis, mas que provavelmente ajudariam muitas pessoas. E a gente tem uma série de campanhas e a gente está também insistindo nisso aí. É importante, a gente sabe da dificuldade já do acesso a um profissional de saúde mental pelo SUS, que já é difícil, então tendo um medicamento também, quando recomendado pelo médico, quando há um diagnóstico correto, isso também pode facilitar o tratamento dos pacientes. E você falou de campanha, a gente sabe que tem várias abordagens em relação também à prevenção, né? Não somente esperar a pessoa ficar doente ou ter um transtorno para buscar ajuda. A gente sabe que tanto os psicólogos como psicanalistas e psiquiatras têm várias campanhas de tentar prevenir um pouco, melhorar a qualidade de vida ao longo do dia a dia das pessoas e também um trabalho de fora dos consultórios. Queria que a Tereza falasse um pouquinho dessa abordagem feita aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, eu vou poder falar do que a gente faz na Brasileira, né? A gente tem um projeto chamado Projeto Travessia, onde esse projeto ele é feito e pensado para as comunidades do Rio de Janeiro. A gente começou no Morro dos Macacos e ali o projeto foi pensado, né? E depois a gente levou esse projeto para a Chácara do Céu, no Borel, onde é um projeto de prevenção. Então, são comunidades, para quem não está no Rio, de baixa renda, aqui na região metropolitana, na cidade do Rio de Janeiro. Isso, e voltado para criança, para adolescente, para os educadores sociais e os pais dessas crianças. Né? Então, a gente faz são grupos de imaginação, né? E o importante nesse projeto é que a gente trabalha com profissionais da nossa cidade, mas também com os estagiários de graduação de psicologia, da PUC, da UFRJ. Então, assim, você também já vai criando nesses meninos uma mentalidade diferenciada, né? São meninos que vão com mais responsabilidade para a sua clínica posterior. Eu acho que é muito bacana esse trabalho. Também ajuda, então, esses profissionais que estão se formando aí já tendo esse contato fora simplesmente do consultório da clínica. Exatamente. E assim, agora a gente vai ter um congresso, né? O brasileiro, pela FEBRAPS,
onde um dos temas assim importantíssimos desse congresso vai ser responsabilidade social das instituições psicanalíticas, porque a psicanálise ficou durante muito tempo trancafiada, né? Sim, a psicanálise só entende psicanálise consultório, e não é. A psicanálise, ela pode ajudar muito socialmente. A gente pode entrar nesse cenário social para poder... Eu acho bacana que agora a gente está tendo esse espaço. Eu vou aproveitar e divulgar também o site, então, para você de casa entrar aqui, o site da febrapse.org.br, que tem, inclusive, aqui já as informações sobre o congresso que a Tereza mencionou, que acontece em outubro, próximo mês aí em São Paulo. Então, você pode, a partir daqui, ter outras informações e também sobre formação aí em psicanálise. Agora, Vânia, entre algumas das campanhas, um tema que a gente já discutiu, um tema muito complicado de se falar, que fala-se pouco na mídia, que é o suicídio. Aqui no Conexão a gente já falou sobre isso, a importância também de acabar com os mitos em relação a isso. Com e certeza. A associação tem uma campanha em relação a Com certeza. ao suicídio. Nós estamos engajados numa campanha de prevenção que é mundial. E o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio foi dia 10 de setembro. E isso foi determinado pela Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, a CCVV, a ABP, que é a minha sociedade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e outras entidades apoiaram. E aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma aula de ginástica dançante na Avenida Atlântica para desmistificar esse tema. E eu achei interessante, Cristiano, que eu fui abordada durante aquela prática e as pessoas vieram e aí me identificaram lá, a pessoa que estava dirigindo o evento, né? E pessoas vieram me pedir ajuda, orientação e foi possível ajudar. Eu acho assim que há uma demanda reprimida muito grande. O suicídio é algo encoberto de estigma. A doença mental já é coberta de estigma. Que dirá o suicídio? Sem dúvida. Acho então bem aproveito e complicado. mostro também o site da ABP na tela para você saber sobre essa campanha e tantas outras aí da Associação Brasileira de Psiquiatria, abp.org.br. E vamos também aqui ao site do Conselho Federal de Psicologia. Eu quero ouvir da Carla em relação um pouquinho, a gente está quase acabando, mas a Vânia falou da questão do preconceito do paciente, né? Que isso ainda existe muito, né? Da pessoa fala que está fazendo tratamento do psicólogo, então já há um olhar estranho, já há um preconceito. Então é importante também se discutir isso também entre os profissionais da área, né? Para que isso acabe. Desmistificar, né? Porque existe sim esse preconceito. E hoje em dia a gente está vivendo assim, um momento único, né? Existe uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Então as pessoas estão em quadros de ansiedade absurdos, muito transtorno de ansiedade, muitos casos de transtorno de ansiedade. Então as pessoas quando elas estão ansiosas, elas não se dão conta do que está acontecendo. Elas acham, não, eu vou dar conta. Então, elas têm um receio de procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, porque eu não sou maluca, né? Tem esse estigma, né? E, na realidade, é necessário, porque isso só evolui. Vai evoluir para um quadro de pânico, um transtorno de ansiedade grave. Então, tem que procurar ajuda, sim, sem deixar que isso aconteça, né? Que o pior aconteça. Se tornando, de repente, até mais violento ou mais... não certeza. sociável com a sua família, acaba trazendo uma série de outros problemas aí. Então, não senta só no vagão ali, deixa o trem correr, para um pouquinho, olha do lado de fora, pode te ajudar a voltar, pegar um lugar melhor ali quando voltar a sentar no seu trem. Tá certo? A gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente o nosso tempo voou hoje, foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Você de casa, obrigado pela companhia, a gente espera ter ajudado você também a pensar um pouquinho mais, quem sabe considerar aí a área de saúde mental como uma opção para sua carreira, tá certo? Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, também temos exibições 00:30 e 7h30 da manhã, ou ainda aquele encontro marcado qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.